A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, né? Estamos mais uma vez ao vivo aqui, pela sua rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, na voz do seu amigo, pastor Raimundo Clenê, dizendo para todos os nossos queridos e amados irmãos que de segunda a sexta-feira, né? De segunda a sexta-feira, a gente vai tentar estar sempre com os nossos queridos e amados irmãos aí, levando uma mensagem da palavra de Deus, né? Nossos dias são corridos, né? E Deus sabe de todas as coisas. Então, uma ótima sexta-feira a todos os nossos queridos e amados irmãos aí que estão em sintonia conosco. Que Deus possa vos abençoar, Deus possa vos dar graça, Deus possa vos dar vitória. Está frio aqui, muito frio no estado do Rio Grande do Sul. Estamos adentrando no inverno, né? E no inverno aqui no Rio Grande do Sul é bem frio mesmo. Mas Deus tem nos dado graça e nós queremos já, nesse dia, convidar você que ainda não tem o nosso link, né, da nossa Rádio Cristo Vive FM, nos peça pelo nosso WhatsApp. Vou passar o número novamente para aquelas pessoas, para os nossos irmãos que ainda não têm, para que você possa ir, né, baixar depois o nosso aplicativo. Rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Você baixa aí o aplicativo no teu celular e aonde você andar aí, ouça belos louvores que serão 24 horas. A nossa rádio não sai do ar às 24 horas. E temos os programas também que a gente vai passar aqui para os nossos irmãos de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, com uma palavra para você. E também, ao final de cada programa, estaremos orando por todos vocês. Deus abençoe a todos, então. Vamos para a palavra do Senhor, vamos para a palavra de Deus, que fica na Epístola de Paulo, Epístolas Paulinas, né? No capítulo 3, no versículo 1, que nos diz o título desse tema: Os males e a corrupção dos últimos dias. Diz ali no capítulo 3, no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, viu? Nos últimos dias sobrevirão de tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face desta terra, profetizado por muitos profetas e também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está mais uma vez dando um sinal de alerta, aonde muitos estão pregando sobre o grande avivamento, sobre o avivamento, de que está acontecendo um avivamento, de que acontecerá um grande avivamento. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela não pode se contradizer. A palavra do Senhor nos diz aqui, através da boca, né, da Escritura Sagrada, do qual escreveu o nosso grande apóstolo Paulo, de que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. A Bíblia também nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, através do próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24, Jesus diz que se levantaria muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e que enganariam a muitos. Diz a Bíblia Sagrada ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o próprio Senhor Jesus diz que a ciência aumentaria, e por aumentar a ciência, avolumar-se a ciência, o amor esfriaria. A Bíblia também nos diz que nós iríamos ver guerra, fome, peste, terremoto,
pai contra filho, filho contra pai, esposa contra marido e marido contra esposa, nação contra nação, reino contra reino. Diz a Bíblia ainda que não seria o fim, seria o princípio das dores. Que avivamento estão querendo pregar se a palavra do Senhor, nos dá a entender de que viveríamos dias tensos, dias de calamidade, dias de enfermidades, muitas vezes, que a medicina não saberia responder. Estamos vivendo na face da terra momentos de muitas guerras também espirituais. Os infernos têm se levantado de uma maneira tão terrível que muitas pessoas já não sabem mais o que fazer. Muitas pessoas, elas se perguntam umas para as outras: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a nossa nação? Estamos vendo guerra em todo o mundo. Estamos vendo com os nossos próprios olhos a fome, a peste. Estamos vendo os terremotos terríveis, enchentes, vendavais, tufões de ventos terríveis, destruindo muitas coisas. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela está falando desde a antiguidade, através dos profetas. Se nós ainda olharmos para o livro do profeta Malaquias, ele falou bem assim: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Se nós olharmos para a Epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, João disse bem assim: filhinhos, é já a última hora. Só que o relógio de Deus não é o nosso relógio. A hora de Deus não é a nossa hora. Quando os profetas da antiguidade falaram que o Messias viria, os anos se passaram. Desde Davi também, que falou mais de 1000 anos antes de Cristo vir à terra. E ele veio. Nós vimos que Ezequiel falou, que Isaías falou, que Jeremias falou. Os anos se passaram e ele veio, fundou a igreja na face da terra, pregou a palavra, pregou o evangelho e disse que o Filho do Homem veio cumprir a palavra, aquilo que estava escrito na palavra, nada mais e nada menos. Disse o próprio Jesus quando esteve na terra: eu vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar a lei. Ele cumpriu na íntegra. E o Filho do Homem, diz a Bíblia Sagrada, foi entregue nas mãos dos homens, foi crucificado, mas após o terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, após os seus 3 anos e meio de ministério na face da terra, ele se assenta junto com seus discípulos e começa a dar um dos seus últimos discursos que ele teria que dar para que os seus discípulos viessem a crer, a acreditar e a confiar que ele estaria se despedindo, que estaria cumprindo aquilo com que ele veio fazer. E ele disse para os seus discípulos, olhando nos seus olhos: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu pai, disse ele, nos céus, na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fola, eu vos teria dito. Ele teria dito antes, mas não. Ele está falando com seus discípulos e prevenindo seus discípulos. A minha hora é chegada. Eu vou me afastar por um tempo de vocês, mas vocês não desanimem. Vocês continuem fazendo a obra do meu Pai. Vocês continuem ensinando o povo aquilo que eu vos passei. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, que no capítulo 14 de João, no versículo 6, disse ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar a Deus, para chegar aos céus, temos que dedicar a nossa vida a Jesus, crer na palavra que ele deixou escrita também, e junto com seus apóstolos, aonde eles andaram, aonde eles palmilharam por esta terra, abrindo várias denominações, várias igrejas, levando a mensagem genuína do Evangelho. E hoje, pasmem, estão muitas vezes desviando a verdade, aonde muitos lugares, aonde muitas pessoas estão ministrando, mas não a palavra da verdade, estão ministrando uma outra palavra fora da verdade. Muitos que até então, antes criam no Evangelho e na palavra, já estão apostatados, e ainda muitos irão apostatar. Muitos que criam antes, que acreditavam na verdade, já não acreditam mais. Muitos que proferiam a fé, dizendo que Jesus voltaria, hoje estão negando aquilo que eles falaram. É a apostasia dos últimos dias. E a Bíblia diz ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no versículo 13, porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar aonde, pastor? Perseverar na palavra, observando os mandamentos, observando os estatutos da palavra do Senhor, as regras, as normas deixadas por Jesus e também pelo seu Pai. Então, queridos e amados irmãos, a Bíblia chega a dizer no Evangelho de João, no capítulo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo, em uma palavra, disse: eu sou o bom pastor. Quando ele falou, ele estava vivo, falando para os seus discípulos e para aquela multidão. Ele disse: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, quer dizer, não ovelhas animais, pessoas singelas, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que realmente estariam dispostos a crer e acreditar que ele veio a este mundo como o bom pastor, o Filho unigênito do Pai. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, porque diz assim, porque Deus amou ao mundo, as pessoas deste mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17 disse o próprio Jesus que o Filho do Homem, ele, o Senhor, não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas tentando
tentando julgar o seu próximo. E esse direito não vos cabe. Esse direito ele não deu para ninguém. Ele disse: eu vim para salvar, eu vim para perdoar, eu vim para transformar vidas, para tirar do lamaçal do pecado. Eu vim para tirar vidas do charco de lodo, e não vim para julgar ninguém. Mas um dia acontecerá, após o final dos séculos, sim, acontecerá. Mas nos dias em que ele esteve, o nosso mestre, na face dessa terra, ele pregou a palavra, ganhou muitas almas, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram transformadas, pessoas que eram cegas voltaram a ver, pessoas que eram paralíticas começaram a andar. Nós vimos a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela vinha sofrendo com aquela enfermidade incurável para a medicina dos dias atuais, e diz-nos a Bíblia Sagrada que ela tinha gastado todos os seus haveres, tudo que ela possuía com os médicos, e não obteve solução, não obteve êxodo para aquele problema, para aquela enfermidade. Mas uma certa oportunidade, ela ouviu falar de quem? Do meigo Nazareno. Ela ouviu falar de Jesus e ela propôs no seu coração, ela fez um propósito no seu coração, ela tomou uma atitude e ela disse: se eu ao menos tocar na orla da veste do mestre, eu ficarei curada. Ô fé desta mulher! E diz a Bíblia Sagrada que ela vai aonde Jesus está, e ao tocar na orla da veste do mestre, ela ficou instantaneamente curada. E de repente o Senhor Jesus pergunta, aleluia, para os seus discípulos: quem me tocou? E diz os discípulos para Jesus: mestre, a multidão te aperta e você ainda tem a coragem de nos perguntar quem que te tocou? E ele disse: não, este toque foi diferente. E Jesus manda dizer para você neste dia, manda dizer para você nesta hora: toque na hora das vestes de Jesus, com autoridade, com fé, com poder. Oh, não importa a tua enfermidade. Esta mulher já sofria há 12 anos com essa enfermidade. Ela já estava debilitada. A sua vida já estava prestes a acabar na face dessa terra, como nos dias em que estamos vivendo. Muitas pessoas estão perdendo a esperança porque já gastaram tudo que tem com a medicina, com a ciência, mas é porque elas ainda não tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. Neste dia, neste momento, nesta hora, chegou a tua vez, meu irmão, chegou a tua vez, minha irmã, de tocar na orla das vestes de Jesus pela fé. Use a tua fé, não duvide, porque a fé, diz em Hebreus no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que nos esperam, daquelas que nós esperamos. Nós nunca fomos ao céu, mas cremos que existe o céu. Nós nunca vimos com os nossos olhos naturais o meigo Nazareno, mas nós cremos que ele pisou a planta dos seus pés e esteve nessa terra por 33 anos e meio. A Bíblia é a palavra do Senhor, a letra ela é viva, diz ainda o apóstolo Paulo, aleluia, na sua Epístola a Timóteo, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, aleluia, é apta até para discernir os pensamentos do homem, é como uma espada
espada desembainhada de 2 gumes, que é apta até para dividir as juntas e medulas. Oh, palavra gloriosa! E é esta palavra que o Senhor tem nos dado nesta manhã, aonde você tem colocado a tua fé, aonde você tem depositado a tua fé, e aquilo que falta para você, aquilo que você precisa, coloca diante de Deus. Não precisa colocar diante dos homens, mas coloca diante de Deus para você ver o lugar em que você colocou é o lugar certo, é o lugar correto. Ainda nós vemos dentro da palavra do Senhor, no livro de Salmos, no capítulo de número 37, e versículo 5 diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Quando você entrega a tua causa na mão de um Deus poderoso, quando você entrega a tua causa, aleluias, na mão de um advogado, diz a Bíblia que Jesus é o nosso advogado fiel, e esse advogado jamais perdeu causa e jamais vai perder causa. Ele é um advogado que a causa que você entregar nas suas mãos já pode ficar esperando a tua vitória. A resposta é sim, a resposta não é não. Assim como aquela mulher fez aquele propósito, eu vou tocar na orla da veste do Senhor e ficarei curada. Ela não disse assim, talvez ficarei curada. Ela não disse assim, eu vou lá ver se vou ficar curada. Ela disse bem assim, eu vou tocar as minhas mãos na veste do Senhor. Se eu tocar, ela disse, eu ficarei curada. É quando nós usamos a nossa fé, é quando nós usamos do nosso esforço, aleluia, físico. Talvez aquela mulher já muito debilitada, aleluia, muito frágil, porque era uma hemorragia que vinha consumindo a sua saúde há 12 anos, mas ela teve um esforço tremendo. E é assim que eu digo para você neste dia, é assim que eu quero falar para você nesta hora: não fique de braços encruzados esperando a tua bênção, vai até Jesus, dobre os teus joelhos e fale com Jesus. Ele tem a solução para o meu e para o teu problema. Eu não sei nesse dia o que você está precisando, eu não sei nesta hora o que você está esperando dele. Não precisa falar para mim, apesar de que no final deste programa estaremos orando por você e por todas as famílias do nosso mundo, do nosso Brasil, das nossas cidades. Mas você também precisa usar a tua fé. Você tem que entregar os teus problemas, você tem que entregar a tua vida sem reserva e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como diz no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor me curar, se o Senhor me der, aleluias, o perdão dos meus pecados, se o Senhor me perdoar, se você transformar a minha vida, por certo irei fazer a tua obra, por certo irei testemunhar. É disto que o Senhor está esperando, para que você vá até a Ele, se reconcilie com Ele, peça perdão dos teus pecados a Ele, fala com Ele, diga: Senhor, eu já corri para todos os lados, eu já consultei muitas coisas, eu já andei atrás de muitas e várias religiões, mas até o meu problema, no entanto, não foi resolvido. Mas eu digo para você neste dia, nesta hora, em alto e bom som, você entregou o teu problema para as pessoas erradas, mas hoje é dia de você entregar os teus problemas tão somente na mão do meigo Nazareno. E quando você entrega os teus problemas, aleluia, e confia,
pode esperar a resposta, e a resposta jamais ela irá te decepcionar, porque diz a Bíblia Sagrada que aonde Jesus estava, jamais ele despediu o povo com fome. Jamais ele despediu as pessoas de mãos vazias. Diz-nos uma certa passagem de que o povo já havia por muito tempo estado com Jesus, ouvindo a sua palavra, e os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão. E quando fala em multidão, fala acima de 5.000 pessoas, entre jovens, mulheres, crianças, aleluia, e homens. E diz, aleluia, o Senhor Jesus: como irei despedir esta multidão com fome, de mãos vazias, se eles estão ouvindo a minha palavra há muito tempo? Diz então os seus discípulos: Senhor, de onde terás pão? De onde tirás alimento para esta multidão? É muita gente. E Jesus diz assim: vocês trouxeram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa aí que trouxeram para comer? E ele disse: olha, tem um moço ali, aleluia, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para esta grande multidão? Mas é que estava na mão do moço. Tem muitas coisas que ainda estão nas tuas mãos. Você não recebeu a tua bênção até hoje porque você está contendo. A tua bênção está na tua mão, mas você não tem entregado na mão de Jesus. Você não tem entregado na mão do Mestre. E o Espírito de Deus manda dizer para você: não fica retém aquilo que não é teu. Deus quer repartir também para uma grande multidão. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus diz: então traz aqui para mim, coloca na minha mão. Não é para ficar na mão do menino, porque se esse moço já tivesse comido este pão e esses peixinhos, onde iria ter a multiplicação? Traz-nos aqui. E Jesus pega aquele, aleluia, e orou ao Pai, agradeceu ao Pai, e começou a dizer: agora vocês comecem a repartir o pão e os peixes para essa multidão. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que então, no momento, eles estavam com fome, mas começaram a alimentar-se. Após a multidão inteira se alimentar, Jesus disse assim: tá bom, já se alimentaram todos, aleluia, e agora? Agora não deixe de desperdiçar. Quantos cestos? Pegue os cestos agora e comece a recolher o que sobrou. Quando você entrega o teu problema, quando você entrega a tua causa nas mãos de Jesus, não vai faltar, vai sobrar. E eles disseram: sobrou 12 cestos, aleluia, de pedaço, 12 cestos de pedaço. Jesus é o Jesus da fartura. Ele quer te dar em abundância, ele quer te abençoar nesse dia, ele quer te dar vitória nesse dia, ele quer te dar de graça nesse dia, ele quer te curar da tua enfermidade nesse dia. Essa enfermidade não é tua, ela veio de entrar no teu corpo físico, mas ela não é tua, então ela tem que voltar, ela tem que ir embora. E eu quero orar por você nesse dia, e vai acontecer milagre dentro de casa de pessoa. Vai acontecer milagre. Pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que estavam passando por um grande problema, o Senhor quer curar, o Senhor quer fazer milagre neste dia. Eu quero orar por você e convidando você também para estar a partir de segunda-feira às 9 horas conosco pela nossa rádio Cristo Vive FM, a partir das 9 horas com mais um programa, A Voz do Pastor. Vosso amigo agora, pastor Raimundo Cleni, estará orando. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Baixe agora a sua cabeça, feche os seus olhos aonde você está, e eu estarei orando por você, estarei ministrando a bênção, estarei ministrando a cura, e este câncer vai embora, esta enfermidade vai embora, este problema na coluna vai embora, este problema na garganta vai embora, este problema de dor de cabeça vai embora a tristeza, vai embora a angústia. Nós queremos orar agora, querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor,
nós chegamos na tua presença, queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, orando, Pai, ministrando a tua palavra, Senhor, usando de autoridade, usando da nossa fé, Senhor. Tomas conta da vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das crianças do nosso Brasil, Senhor. Eu te peço a tua bênção, eu te peço a cura, te peço milagre, hoje para todos sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus, se Jesus não voltar, até segunda-feira às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.